Olá, seja bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estamos na semana 2 do PET volume 2, página 74. E hoje nós vamos conhecer a dinâmica populacional do estado de Minas Gerais. Nós vamos conhecer os fatores históricos e econômicos que explicam a distribuição da população pelos 853 municípios mineiros. Vamos à leitura do PET para fazermos a interpretação das atividades? A dinâmica da população no estado de Minas Gerais. Minas Gerais chegou ao final do século XX com pouco mais de 17,8 milhões de habitantes, distribuídos pelos 586.648.000,7 km² de sua área, o que lhe garante um segundo lugar em tamanho populacional entre os estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo, com quase 37 milhões. Desde a década de 50, Minas Gerais apresenta uma tendência ao declínio de suas taxas de crescimento, tanto da população urbana quanto da rural, que tem ficado sempre abaixo da média nacional. Continuando a leitura do PET. Crescimento demográfico e migrações em Minas Gerais. Na década de 1920, teve início a expansão da siderurgia, que se acelerou ao final dos anos 30, com a inauguração do alto forno da Belgo Mineira em João Monlevade. Em 1940, Minas teve 6.743.416 habitantes, dos quais somente 25,1% rendiam em sua área urbana. Entre 1940 e 1950, essa proporção aumentou para pouco mais de 30%, com a população urbana. Entretanto, o estado via parte de sua população migrar, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, ou seja, Minas Gerais teve um grande aumento aqui de migrações, pessoas que saíram de Minas para esses estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás. Nos anos 1950, Minas teve a maior taxa de crescimento populacional de sua história, 2,39% ao ano. A combinação de um alto crescimento vegetativo com a intensificação da migração do campo para a cidade fez com que as cidades mineiras crescessem em uma taxa média anual de 5,49%. Então, nos anos de 1950, Minas Gerais começou a crescer novamente, devido ao alto crescimento vegetativo. A década de 1960, na sua maior parte, foi de recessão para a economia brasileira. Essa realidade se projetou sobre Minas, que manteve a sua agricultura estagnada e uns investimentos industriais bastante baixos. Apesar da infraestrutura econômica disponível, não havia capital para expandir o setor industrial e modernizar a agricultura. Como consequência, muitos mineiros migraram para outros estados, segundo o Censo Demográfico de 1970, superando as migrações da população nordestina. A década de 70, enfim, foi promissora para Minas Gerais, que soube aproveitar as possibilidades de crescimento abertas pela economia nacional. Houve uma significativa política de incentivos financeiros, o que promoveu crescimento na indústria e na agricultura. A população mineira no período cresceu 1,52%, principalmente nas áreas urbanas, com destaque para as cidades mineiras da região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse período, observou-se um crescimento de pessoas chegando a Minas Gerais.
Na década de 1980, o Brasil viveu uma profunda crise econômica e Minas Gerais sofreu também suas consequências com a desaceleração do crescimento da população urbana, assim como também a população do campo, o que refletia a redução das taxas de fecundidade, ou seja, observa-se redução no número de filhos. Os resultados do censo demográfico do ano 2000 demonstrou em Minas Gerais dois fenômenos que já vinham ocorrendo no espaço rural: a redução das taxas de fecundidade e a intensificação do êxodo rural. Os movimentos de pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. Outro ponto importante é que Minas Gerais deixou de perder população, ou seja, as emigrações, saídas de mineiros, reduziu. Isso pode ser explicado, entre outros fatores, pelo crescimento econômico em algumas cidades médias do estado, além daquelas da região metropolitana de Belo Horizonte. A migração para Minas Gerais não se compõe apenas pelos imigrantes de retorno, mas também por aqueles que buscam as oportunidades geradas nas regiões de expansão agrícola e industrial, como o Triângulo, Alto Paranaíba e o sul do estado. Entretanto, revela também que as regiões como as valas do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, extremamente carentes, persistiam ainda potenciais emigrantes, que hoje praticamente migram de forma temporária. Então, depois de vocês lerem o texto, interpretar o texto, vocês vão fazer as atividades. Quando for fazer as atividades, se houver alguma dúvida, retorne ao texto. Atividade número 1. No Brasil, é bastante comum as pessoas não viverem no local onde nasceram. Converse com seus familiares e responda. Letra A. Seus familiares nasceram na mesma cidade onde vivem atualmente? B. Você nasceu em Minas Gerais? Você vive na mesma cidade em que nasceu? C. Cite 2 motivos que levam as pessoas a migrarem de seu local de origem para outro. Número 2. Observe a imagem. Nós temos aqui o campo, uma família, que está no campo, e aqui nós temos o êxodo rural, que é a cidade, ou seja, é a saída da zona rural para a zona urbana. Letra A. O que é o êxodo rural? B. Quando ele ocorreu de forma mais intensa em Minas Gerais? Observe o mapa da região metropolitana de Belo Horizonte e responda às atividades, de 3 a 5. Então, aqui, nesse mapa menor aqui, nós temos o mapa do Brasil. Aqui, onde está cinza mais escuro, nós temos o estado mineiro, que é Minas Gerais. Daqui foi extraído a região metropolitana de Belo Horizonte. Para cada número que está indicado aqui nessa região metropolitana, é uma cidade. Por exemplo, aqui nós temos número 1. Todo esse espaço aqui, é Baldim. Aqui tem a identificação dos municípios. Então, aqui o número 1 é a cidade de Baldim. Por exemplo, aqui, 20. Todo esse espaço aqui, que está delimitado. E aqui vamos ver qual que é o 20. 20. Matozinhos. Então, esse espaço aqui é a cidade de Matozinhos, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos aqui também uma legenda. Vamos ver o que significa essa legenda? Aqui nós temos uma linha mais grossa, que é o limite RMBH. O que significa isso? Significa região metropolitana de Belo Horizonte. Então, esse espaço aqui que está contornado com essa linha mais escura é a região metropolitana de Belo Horizonte. Depois nós temos aqui, essa área que está um cinza,
que é todo esse espaço aqui. Aqui são os limites dos municípios. Então, tá vendo que aqui nós temos que tá aqui um limite? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Todo esse espaço aqui, ó, que eu contornei de amarelo, é o 9. Então, todo esse espaço aqui é esmeraldas. E assim por diante. Aqui nós temos um pontinho, que é a sede municipal. Então, aqui é a sede municipal, ok? E aqui esse tracejado, que é a rodovia. Então, aqui, ó, tá vendo que aqui passa todo esse tracejado? Então, aqui é a rodovia. E aqui nós temos uma leitura sobre região metropolitana. Vamos ler? Região metropolitana é uma área formada por vários municípios que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana, interligadas entre si, ou em torno de uma cidade de grande porte, metrópole, também com muitos habitantes e uma grande área de influência. As metrópoles concentram serviços diversificados, como hospitais de alta complexidade, grandes universidades, centros culturais e sedes de empresas. No mapa, a metrópole é Belo Horizonte. Ela concentra principalmente atividades administrativas e de prestação de serviço. Vamos às atividades? 3. O que existe na região metropolitana que atrai imigrantes para a região? 4. Na região metropolitana, predominam que tipo de espaço, urbano ou rural? Por que isso acontece? 5. Você reside ou conhece alguém que vive em Belo Horizonte ou nas cidades da região metropolitana? Como é a vida nessa região? Bons estudos, boa leitura e até a próxima aula!